e cingiste todo de alegria. Transformaste meu lamento em festa e cingiste todo de alegria. Te cantarei, glória minha, só a ti dançarei, glória minha. Mudaste meu lamento em festa e cingiste todo de alegria. Transformaste meu lamento em festa e cingiste todo de alegria. Boa noite! Glória a Deus! 13º culto, comunique. Glória a Deus! Novos decretos. Boa noite, Deus abençoe. Transformaste meu lamento em festa. Gente, essa música é tão curtinha. Vou repetir pra vocês. Deus transforma o nosso lamento em festa e dá vestes de alegria. Glória a Deus. Deus transforma, são novos decretos. 13º culto comunique, novos decretos, mês de Adar. Estamos chegando na próxima semana no Purim, livro de Esther. Glória a Deus, bem-vindo ao culto comunique, 13º culto. O culto comunique é o resumo de cada mês aqui. Glória a Deus, para você ampliar sua mentalidade sobre a sua vida espiritual e sobre o seu negócio. Porque Deus, ele está em todos os lugares onde ele é invocado, cultuado. A música. Portanto, a ti dançarei, glória minha, só a ti cansarei, glória minha. Oh Adonai, oh Adonai, Deus do universo, Senhor da criação, os céus cantam tua glória, teus filhos te adoram por tuas maravilhas. Adonai, transformaste meu lamento em festa e cingiste todo de alegria. Transformaste meu lamento em festa e cingiste todo de alegria. Oh Adonai, oh Adonai, Deus do universo, Senhor da criação. Adonai. Esse louvor, essa música veio agora. Eu toquei aqui, ela é curtinha. Gente, mês de Adar é o livro de Esther. Purim é semana que vem, dia 4 de março, é 14 de Adar, mês de Purim. Então, estamos hoje no dia 10 de Adar, 27 de fevereiro de 2026. E nós estamos aqui no Culto Comunique. Deus abençoe você, compartilhe. O Culto Comunique é uma vez ao mês e a gente faz o resumo do que foi o nosso mês aqui no nosso Instagram, tudo que Deus falou no nosso coração, tudo que Deus ministrou. E por estarmos em Adar, novos decretos. Esse louvor, ele cai super bem ao que nós estamos vivendo em Adar, novos decretos. O que o homem decretou de falência, tristeza, extermínio, morte. Deus vem trazer decretos de vida, paz, amor, segurança e prosperidade. Antes de começar, nós vamos orar. Amém? Senhor, nós entregamos a Ti a nossa vida, os nossos corações. Obrigada por esse culto comunique, o 13º culto comunique. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fala conosco, ministra. Que nossos corações estejam abertos para receber e para ouvir de Ti, Senhor. Muito obrigada. Que a palavra entre e crie raiz. Que possamos estar compartilhando o resumo desse mês de fevereiro, Pai. Que foi Shevat e Adar. Toda a honra, toda a glória pertence a Ti. Fala conosco. Que a palavra entre nos corações, produza e frutifique. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus.
10º culto Comunique, ele é agora aberto, né, mais para as alunas e convidadas. Então já estamos aí fazendo live desde dezembro. É o 3º culto Comunique aberto. E este mês de fevereiro começamos, boa noite. Esse mês nós começamos a dar. Hoje é dia 10 de Adar. E semana que vem é Purim, tô repetindo para quem tá entrando. E Deus tem falado muito forte aos nossos corações, porque Adar é novos decretos. Amã fez a forca para exterminar o povo de Deus, o povo judeu. E ele mesmo entrou nessa própria forca. Porque não importa o que o homem fale para você, o importante é a palavra do Senhor que se cumpre na nossa vida. A palavra de Deus, ela é última, ela é majoritária. E ela é que sustenta a nossa vida. Gênesis 1, 3. Haja luz e houve luz. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e entender o que ele tem falado conosco. Não é a palavra do médico, não é a palavra de qualquer pessoa. Nós temos que sim respeitar, ouvir. Mas se aquilo entra em confronto com aquilo que nós acreditamos, nós temos que levar aos pés da cruz e clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Responde a minha oração. Ouve o meu clamor. É esse o nosso posicionamento de filho de Deus, de servo e serva de Deus, de quem crê no poder, no extraordinário, no sobrenatural de Deus. Não é se conformar com o diagnóstico, com a palavra, com a sentença. Não, não é. Mas é se posicionar naquilo que Deus tem falado ao seu coração. Novos decretos, mês de Adar. Aquilo que era para ser um extermínio, a morte, foi convertido em bênção, em vida. Deus que chega na hora certa. Deus nunca se atrasa. Deus sempre chega no tempo certo e na hora certa. Que você entenda nesta noite, nesse dia 27 de fevereiro, são quase 8 horas da noite, que você possa entender que Deus chega no tempo certo e na hora certa. Deus nunca vem antes nem depois, ele vem na hora certa. Ele quer que a gente ouça as coordenadas dos céus e aplique. Assim aconteceu lá no tempo de Esther. Livro de Esther, você comece a ler, você vai entender. A fé, o posicionamento, isso muda a nossa história. Não é ficar com medo, acuado, é ouvir o que Deus está falando, confiar e se posicionar. E entender que a última palavra vem de Deus. Ele nos dá estratégias para nós aplicarmos na hora certa. Estratégia, ela salva vidas e muda decretos. Não é o muito falar, mas o falar na hora certa, no tempo certo, direcionado e posicionado. Tem que ser intencional. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Tudo que Deus faz tem um processo, tem um propósito. E nós temos que entender o que Deus quer falar conosco. E hoje, se você está aqui, é o 13º culto Comunique Novos Decretos, mês de Adar. Hoje é 10 de Adar, 27 de fevereiro de 2026. Estamos a 8/2 desse dia 27. Nesta madrugada, eu tive um sonho. Que eu estava na sala de aula e o professor, era faculdade, e o professor me fazia uma pergunta. E eu respondia em cima de 1 Coríntios 4:7. E eu era a única da sala que respondia a resposta que ele queria ouvir, porque ninguém sabia responder, e só eu levantava a mãozinha, aluno exemplar. Então eu quero passar para vocês aquilo que Deus falou comigo nesta noite, né? Nesta madrugada, que está em 1 Coríntios 4:7. Quando eu li 1 Coríntios 4:7, eu falei: meu Deus, que isso? Mais evidente que eu li todo 1 Coríntios 4, para entender
o que Deus queria falar comigo na íntegra, mas o que eu falava no sonho era 1 Coríntios 4:7, e repetir o versículo, vamos ler agora. 1 Coríntios 4:7. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? Ou que você tem que não tenha recebido? Se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Presta atenção que Deus quer falar para mim e para você hoje. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? José, Maria, Antônio, Frederico, Joana. Quem torna? A pergunta que Deus te faz hoje, nessa noite. Última sexta-feira de fevereiro, 10 de Adar. Quem te torna melhor que outro? Tudo que nós recebemos provém dele, dos céus, de Deus. O que você tem que você não tenha recebido, porque provém dele? Por que tu ages assim? A conjectura desse versículo é sobre isto. Por que tu te orgulhas tanto do que você tem? Por que quer ser melhor do que o outro? Esta é uma pergunta que Paulo, 1 Coríntios é carta paulina. Paulo diz, e o título desse 1 Coríntios 4 é Apóstolos de Cristo. Nós somos apóstolos, nós somos servos de Cristo. Não se orgulhe, porque o orgulho é pecado. Orgulho foi por causa do orgulho, da soberba, que Amã fez uma forca e quis exterminar o povo de Deus. Orgulho que leva à inveja, que leva a outros sentimentos ruins. Deus não habita no orgulho. Deus não habita na inveja. Deus não habita na soberba. E aqui, Paulo está dizendo para esse povo de Corinto, por que tu se acha melhor do que o outro? Tudo que você tem, você recebeu. Não é seu. Deus lhe entregou para um propósito, para um chamado, para um porquê, para quê. E nós estamos ainda, hoje é fevereiro de generosidade. Então, se tu tens um pouco a mais, falando financeiramente, falando estruturalmente, falando do teu negócio, da tua empresa, da tua finança, se você tem um pouco a mais que o outro, não te orgulhes, não te soberbeça, compartilhe, seja humilde. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E Deus, se Deus fez para você desta maneira, porque Ele tem propósito. Fevereiro de generosidade. Foi esse mês que Deus falou conosco, trabalhou sobre isso. Generosidade. O caráter de Deus é amor, perdão, generosidade, reconciliação, misericórdia, justiça. E Novos Decretos, mês de Adar, fala sobre isso. O orgulho não prevalece, Deus não é orgulhoso, a inveja não prevalece, a injustiça não prevalece. Que você possa entender que Deus, Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, mas também faz justiça na causa dos oprimidos, dos perseguidos. Na causa, Deus faz justiça aos seus. E aqui é uma advertência que Paulo diz para Corinto, para o povo de Corinto, para a igreja de Corinto. Porque você se torna diferente de qualquer outra pessoa? Por quê? O que você tem que não tenha recebido? Tudo provém de Deus. Não é do seu esforço que você conquistou esse patrimônio. Não é do seu esforço. Porque Deus dá, Deus tira. Tudo provém de Deus. Deus dá e Deus tira. Então nós temos que entender, como fala o livro de Ana, 1 Samuel, livro de Ana não, gente, desculpa. Como Ana fala, 1 Samuel 1, Deus levanta e Deus rebaixa. Tudo, good night, tudo Deus faz com um propósito, com uma finalidade. E nós não podemos
nos achar melhor do que ninguém. Deus distribui os dons, os talentos com cada um. Lembre-se da passagem do mordomo fiel e infiel. Seja fiel no pouco e no muito Deus vai te colocar. Deus trabalha nas pessoas, Deus trata os corações. Nós estamos na mão do oleiro. E se o vaso quebrar, Jeremias 18, o vaso do oleiro. Nós estamos na mão do oleiro. E se o vaso quebrar, quebra na mão. Então deixa Deus fazer. Se a empresa não tá legal, Senhor, tu me deves essa empresa. O que eu faço para melhorar? Aonde está falhando? Isso é por desordem minha? Isso é ação exterior? O que eu tenho que fazer? Tudo nós temos que levar no altar do Senhor. Mas nunca se ensoberbecer, porque chegou em tal nível, porque foi para cá, foi para lá, porque fez, desfez. Cuidado, Deus vê os corações. Deus sonda. Lembre-se de Saul. Deus escolheu Saul para ser rei, mas Deus também tirou Saul do reinado e colocou Davi, porque Deus vê o coração. Deus dá limites quando ele vê que a pessoa não está honrando ao que ele chamou aquele indivíduo para fazer. O culto Comunique, ele é voltado para negócios, empresários, empreendedores, sobre isto, porque o teu espiritual tem que estar alinhado para que tudo aconteça. Nós somos diamantes, olha aqui o diamante na mão do Senhor. O diamante é uma pedra bruta. Deixa eu ligar aqui o diamante. O diamante é uma pedra bruta que vai sendo lapidada. O carvão e o diamante provém do carbono. A única diferença, deixa eu pegar aqui, só para vocês aqui, e Parnassá, assim, né? A diferença do carvão e do diamante é o tempo de pressurização. O diamante, ele tá bem lá embaixo, profundo, pressões. E o carbono não sofre tanta pressão. Por isso que tem diamante rosa, diamante azul, diamante translúcido. Por isso que tem a caneta de diamante ali no fundo. Por isso que tem diamante de todas as cores, porque as cores são os cortes no diamante, as lapidações. E quanto mais colorido ele for, mais carne se torna. E diamante é uma pedra indestrutível. Carbono, diamante. Então entenda que Deus tem trabalhado em nós a todo momento. E se Ele te elevou, se Ele te colocou num cargo de confiança, em cargo de governo, não é para você se achar melhor do que ninguém. É para você ser humilde. Deus elevou José, porque Deus tinha propósito. Deus trabalhou no coração de José. Deus elevou Esther. Olha que curioso. Esther entrou como rainha. Gente, 12 meses de preparação para as mulheres, as virgens estarem ali para ser escolhida. 12. Todas aquelas mulheres se prepararam por 12 meses. Só que no mês 10, Tevet, que equivale a novembro e dezembro, né? Porque Tevet esse ano que passou começou no dia 21 de dezembro, então. Em Tevet, Esther foi coroada rainha, mas só em Adar, que seria, né? Fevereiro, março. Começamos a Adar dia 18 agora, de fevereiro. Só em Adar que ela mostrou a identidade dela, porque ela entrou no palácio, ficou ali 10 meses e ficou preparada. Ela não disse a origem dela, foi estratégia. E Mardoqueu estava ali, porque já tinha preparado ela. Então Deus, ele é estratégico, ele te coloca no cenário para que você, no tempo certo, na hora certa, você se revele e mostre para aquilo que você foi chamado ou chamada. E aí só no mês 12, que é o mês de Adar, é que Esther pôde revelar a sua origem e defender
e cancelar um decreto de extermínio em todas as províncias de Suzã. Todas as províncias, eram 127 províncias do rei Assuero. Então, Deus nos coloca num lugar e no tempo certo ele fala, você veio para isto, trabalhe. Certo? E Deus honra o nosso posicionamento. Não temas, porque se ele colocou você em tal lugar, se a tua empresa está sendo em destaque, está abençoando, gente, os desafios fazem parte do propósito. Na Bíblia, lá nos evangelhos, Jesus fala, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele nunca disse que seria fácil, mas que sempre estaria conosco. Não é no primeiro desafio que separa? Não. Ele nos encoraja, o seu Santo Espírito nos encoraja a prosseguir, a ir para frente. É para frente, é avanço. Lembre-se que parar não é o destino. Quando você pega um voo internacional, você tem uma parada, uma conexão ou parada. Mas ali não é o destino final. Certo? Ou até mesmo voos nacionais, também precisa, às vezes, dar uma parada, dependendo. Não é destino a parada. Parada, é uma pausa. Reconectar, se alimentar. Mas não é o destino final. Entendeu? Então Esther chegou no palácio, ficou ali, deu olhada, olhou tudo ao redor, foi chamada, Assuero amou Esther. Deus ele quebra os padrões. Deus ele quebra. Por quê? Porque ele é Deus. O protocolo era 12 meses de preparação, mas no mês 10, Tevet, ela foi elegida. Ele gostou dela. Porque Deus sabia que a bomba ia estourar logo depois de 2 meses sem Adar. E precisava que ela já estivesse lá um tempo hábil. Vocês estão entendendo o que Deus fala para você nesta noite? Não te preocupas, Deus está fazendo algo novo para o seu povo. E onde Deus nos colocou, Ele tem propósito em todas as coisas. Glória a Deus, não temas, Ele está contigo, Ele te fortalece, Ele te faz avançar. Lembre-se que o nosso negócio pertence a Deus, a nossa vida pertence a Deus. Tudo Deus tem um propósito, tudo Deus tem um propósito, em nome de Jesus. Não temas. Os novos decretos, eles vêm, gente, não poderia. Leia Esther 8, que é o contexto geral do que estava feito e que Deus fez, Deus usou. Esther 8:16 é lindo. Por quê? Porque Deus mudou tudo. Porque Ele é Deus. Por quê? Porque a última palavra vem de Deus. Mas Deus deu sabedoria e discernimento para Esther se posicionar. Ela não chegou falando. Ela teve medo. Mas o amor de Deus lança fora todo medo. E ela pensou, eu estou aqui não é só para ser rainha, bonitinha, me casar. Não é só para isso. E ela disse, se eu tiver que perecer, eu pereci, mas eu cumpri o meu chamado. E Deus coloca os servos de Deus em lugares estratégicos para que no tempo certo nós seremos revelados para o propósito, para este tempo. E é este tempo mesmo, é este tempo. Não é uma maneira singular, não é uma maneira metáfora, não, é este tempo mesmo, este tempo que você está vivendo agora, este tempo. É ao pé da letra, este tempo. Esther 8:16 é maravilhoso, gente. Leia o Esther nesse final de semana. Quando Deus desfez o decreto, que era de invalidação, de destruição, Deus levantou um novo decreto, que usou Mardoqueu e Esther. Porque naquele tempo, quando o rei assinava e punha o carimbo de rei, acabou, tá selado, tá feito. Mas Deus mudou
e revelou o plano. E era impossível o rei, depois de saber do plano, permitir que o plano acontecesse. Mesma coisa aconteceu com José. José foi elevado em 24 horas. Estava preso e foi chamado. E ele recebeu um anel, selo. E podia emitir, fazer e desfazer regras e leis. Porque quando Deus quer, Deus põe nas nossas mãos com um propósito, um poder. E nos dá sabedoria para nós administrarmos. Se você não souber administrar, Ele tira. Seja sábio aonde você vai, com quem você anda. Fique na submissão do Espírito Santo de Deus. Não saia da direção. A vida não é sua. A empresa não é sua. Certo? Esther 8,16. É lindo demais. Para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Onde tinha tristeza, desespero, amargor, incerteza, Deus fez com que houvesse alegria, paz, tranquilidade, contentamento, segurança. Deus rasga. Deus rasga. Rasga. Não tem nada para rasgar aqui agora. Deus rasga. Deus cancela. Assim Deus fez conosco. A cédula era contra nós. E o Senhor rasgou a cédula contra nós e nos trouxe para o reino de luz. Deus perdoou os nossos pecados, sarou as nossas feridas, nos fez filhos e filhos de Deus. A dívida foi paga. Jesus é o nosso jubileu, a nossa libertação, mas ande em conformidade. Não queira viver na escravidão, não queira fazer aquilo que você fazia antes de conhecer a luz, a verdade, Jesus Cristo, a salvação. Queira que Ele seja o teu Senhor e Salvador. Muitos só querem Salvador, mas não querem o senhorio. Aceite que Ele é o teu Senhor e o teu Salvador. E Deus cancela decretos para que nós vivamos em paz e em segurança. Gente, nada pior do que a gente estar num lugar hostil, difícil, penoso, incerto. E Deus, Ele muda a nossa história, a fim do quê? A fim de que nós possamos testemunhar este milagre de novos decretos. Vida e paz, amor e prosperidade, shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, tudo por completo. E esse é o 13º culto comunique. E o número 13 na Bíblia é o amor. Echad, Ahavá, amor. Deus é a nossa fonte de amor. 13 representa o amor. Isso é muito lindo. 13 representa o amor. 1 Coríntios 13. Porque o selo de Deus, gente, é o amor. O amor é sacrificial. O amor é entrega. O selo de Deus conosco é o amor. Se você acha que conhece amor, você não conhece amor. Você vai conhecer amor porque o amor é atitude. Deus abençoe. Você vai conhecer o amor porque amor é atitude. E 13 é Echad, união de dois que se tornam um. Ahavá, amor. 1 Coríntios 13. Muitos colocam no casamento, né? 1 Coríntios 13, super romântico, mas não entende que o amor é profundidade. Amor é entrega, é sacrifício. Esther foi que Esther fez em prol do povo. Se entregou. Se eu tiver que morrer, morrer. Mas eu vou denunciar isso. Se o reino quiser me receber, tudo bem. Estou aqui. Saudade. Deus abençoe. Viva o teu novo tempo. Em nome de Jesus. Coisas novas. Shalom. Compartilha essa live. É uma bênção. Selo do amor. O amor é o selo de Deus para nossas vidas. A gente acha que sabe tudo, mas não. Começa a ler a Bíblia. Porque o amor é entrega, é sacrificial. O amor é entrega. 1 Coríntios 13, 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha,
não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O suporte que fala aqui é carregar, ajudar, apoiar. Não é suportar de eu suporto você. Não, é tolerar. Ah, eu suporto você. Lá, lá, lá. Não, não, não. É tolerância. Suporte é suportar. Vem aqui, sabe suporte? Que você coloca o seu ring light, apoia o telefone, suporte. O amor é suporte. É um ouvido, é uma oração, é olhar nos olhos, é silenciar e ouvir, é acolher. Isso é suporte. E muitas pessoas não sabem o que é amor, porque acham que o amor é sufocar o outro. O amor é ouvir, é acolher, é corrigir. Mas em amor é viver a palavra. Você olha para a cruz, você sabe o que é amor. O amor é cruz, é entrega, é sacrifício, mas também é impor limites. Porque quando eu amo, eu não quero ver o outro se jogar do precipício abaixo. E na história de Esther, Adar, Purim, Deus nos mostra o amor em prol de uma nação, de um povo. O amor não visa seus próprios interesses. Isso é muito poderoso. O amor não é invejoso, não se vangloria, não quer ver a injustiça do próximo. Se a dor do próximo não te incomoda, tem alguma coisa errada. Mesmo que você não possa ajudar de uma maneira financeira, mas você pode orar. Você pode se mobilizar. Você pode fazer algo para demonstrar que aquela pessoa não está sozinha. Uma mensagem, um áudio. Ser ouvido. Às vezes as pessoas chegam no teu comércio, ou chegam no teu WhatsApp e só querem falar. Às vezes ela não vai comprar naquele momento, ela não tem condições financeiras, mas ela só queria alguém. Às vezes eu falo muito isso no Comunica, no treinamento. A pessoa entra na sua loja, quando é loja física, ela só quer sentar, sair daquela muvuca que ela está vivendo. Vivi muito isso no banco, em atendimento na farmácia. Vivi muito isso, gente. A pessoa às vezes não vai comprar nada. Ou se ela quer comprar, ela tá impulsiva, ela tá ansiosa, ela quer comprar porque acha que comprar, porque tem duas vertentes. A compra impulsiva e compulsiva de comida e roupa, né? Porque ela quer suprir, quer esconder algo que tá fazendo mal. E quando você tem esse radar, quando você tem essa percepção espiritual, discernimento para falar, não, pera, ela não tá boa hoje pra compra, ela só quer falar. Sente-se à mesa cura. Tem um louvor que fala: tua mesa cura, aqui tem vinho e pão, tem um lugar pra mim. A mesa cura. Por isso que é importante a gente ter um negócio, um empreendimento que reflita a Deus. Não visa o seu próprio interesse. Não, esse cliente sentou aqui na minha frente, esse cliente me ligou, esse cliente mandou mensagem, ele tem que comprar. Vou enfiar a goela abaixo para ele comprar. Não é assim. Quando a gente não tá legal, ou a gente se isola, se esconde, até passar, ou a gente vai procurar alguém para conversar, para orar. Semana mesmo, aconteceu isso aqui. Eu tava na faxina e uma pessoa me chamou. Ela falou assim: eu nem sei por que eu vim aqui. Me chamou. E eu fiz o que eu pude fazer, financeiramente falando, Deus me permitiu fazer. Orei, abençoei e direcionei no espiritual também. E ela falou: obrigada, eu precisava ouvir isso. Gente, discernimento. Discernimento. Semeie no próximo aquilo que você gostaria que fosse semeado na sua vida. Semeie no próximo. Deus me permitiu fazer uma pequena sementinha. Mas não era a questão da semente, era que ela queria falar e ser ouvida e acolhida e direcionada. Ela disse: Pri, eu acompanho o seu trabalho. Eu amo o que você fala. Eu sabia que você teria algo para me falar. Gente, vigiem com seus comportamentos. Vigiem com as tratativas. Nós temos que ter uma só face. Face de luz.
Nós temos defeitos, questões nós temos. Mas o que Deus nos chama para a atenção é vigia como tu se comporta quando ninguém está vendo. Cuidado. Porque às vezes a pessoa está ferida e você fere mais a outra. Reaja como você gostaria que reagisse com você, com amor, com carinho, com respeito. Desenvolva o fruto do Espírito na tua vida. Em nome de Jesus. E por caminharmos no calendário de Deus, certo? Nós estamos no Kairos. Kairos é o relógio de Deus. E o Cronos é o relógio da Terra. Quando você começa a acompanhar calendário bíblico, quando você começa a entender o movimento dos céus e da terra, a sua perspectiva muda. Você não se abala, você tem a paz de Deus, que excede todo o seu entendimento, você vai caminhando na direção que Ele te fala. Você tampa os ouvidos para movimentos externos que querem te atrapalhar, te dispersar, você vai com a luz, com a direção, com o Espírito de Deus. E segue em frente, sem medo. Sem ansiedade, porque Deus está contigo. O Kairos é o tempo de Deus. O Moed é o tempo determinado. Que está marcado na agenda dele. Deus já pautou tudo. E no tempo certo, as coisas estão acontecendo. As coisas acontecem de maneira silenciosa. Não espere que venha cornetas, trovões, vento, sabe? Plim! O anjo com a corneta. Não vai ser assim. Vai ser silencioso, sabe? A passagem, quando Deus se revela a Elias, estava lá na caverna e falou assim, não estou no fogo, não estou aqui, não estou ali. 1 Reis 18. Estou na brisa suave. Então vai para o seu secreto. Boa noite. Vai para o seu secreto. Vai para o seu secreto. Teve um dia turbulado. Desculpa, gente, eu confundo às vezes. Tem um dia turbulento. Talvez dê uma confundidinha aqui. Muitas línguas nessa cabecinha. É turbulento que fala, né? Não turbulado. Não é turbulência. É turbulento, mas não é. Teve um dia agitado. Te retira, vai pro canto, ora, liga louvor, se restabelece. Mas não se permita ser drenado ou drenada. Faça reunião com a sua equipe. Sim, a empresa é de Deus, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus. Vamos estipular na nossa empresa oração antes de começar o expediente. Ah, eu não tenho ninguém. Tudo bem, é você e Deus, ótimo. Porque você já começa a estipular, quando tiver uma equipe, você já estipula oração. Devocional em grupo. Isso é fundamental, porque todos vão conhecer. Todos vão conhecer como é que aquela empresa anda. A empresa é sua, a empresa é de Deus, Ele te deu. Então, metanoia, mude o seu comportamento para que tudo mude. Então, nós precisamos vigiar, porque o reino espiritual é muito real. Quando eu falo espiritual, os dois lados, branco e preto, tá? Pra você entender aquilo que está acontecendo que é físico, aquilo que é espiritual, porque o mal usa as pessoas para nos atacar, isso é fato. Para falar que dia foi esse e começar a murmurar, blasfemar. Você não pode. Não se permita. Não se permita. Você tem o controle, sim. Para, em nome de Jesus. Aqui, ora aqui. Ora em línguas, ora. Sai em nome de Jesus. Chegou um cliente estranho, já começa a orar. A empresa é tua, o negócio é teu, porque Ele te deu para você cuidar, fazer boa gestão. Governo, exerça um bom governo onde você está. Onde Deus está, o mal tem que sair. Não pode permanecer. Sai em nome de Jesus, impõe as suas mãos, unja, pega o óleo e unja. Levanta as mãos e manda embora. Para mudar a atmosfera, porque é verdade, gente, não é brincadeira não. Parece que passou uma nuvem preta, sai agora. Gente, a autoridade em Cristo Jesus. Se você é firme, você tem autoridade em Cristo Jesus. Não tenha medo. Manda embora. Vai pra cima, em nome de Jesus. Bate e retira todo mal agora, em nome de Jesus.
Deus te dá autoridade espiritual. Taca. Pau. Em nome de Jesus. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender. Não tenha medo. Se você tem medo, comece a orar. Senhor, tira esse medo. Porque eu sou filha. Não tem que ter medo. Tem que ir pra frente. Deus tá aqui. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Deus amarra esse mal. Joga pra bem longe em nome de Jesus. Destrona em nome de Jesus. Isso é para quem crê. Para quem é filho. Para quem anda em conformidade com Deus. Para quem é novo na fé, não entende, estamos em desenvolvimento também. Podemos conversar em nome de Jesus. Vem pro café de domingo. Domingo tem café, se Deus quiser. O café é para quem está conhecendo a Cristo. Mas aqui, o culto Comunique é para quem já tem, porque são as alunas do Comunique, glória a Deus. É desenvolvimento de pessoas e negócios. O espiritual não estiver alinhado, tudo trava. A verdade é essa. Não se engane. Não se engane. Certo? E para você memorizar e nunca mais se esquecer de uma vez por todas. Essa frase Deus me deu semana passada. Que é o seguinte: passado é passado. Deus abençoe, bem-vinda. Passado é passado, presente é um presente. E o futuro começa hoje, em nome de Jesus. Amém. Escreve isso e nunca mais se escreva. Passado é passado, presente é um presente. E o futuro começa hoje, em nome de Jesus. Por quê? Porque isso está interligado, gente, a Isaías 43:19. Eis que faço coisas novas, você não pode ver? Gente, você quer viver um tempo novo de paz, de alegria, como foi os decretos lá em Adar, em Ester 8. Gente, tempo novo não consegue carregar lixo do passado. Perdoa e vai em frente. Perdoa e vai em frente. Passado é passado. Presente é um presente, é o aqui e o agora. E o futuro começa hoje. O que você decidir pautado em Deus, na direção dos céus, vai ser o seu futuro amanhã. Porque na Bíblia, o tempo de Deus é passado, presente. O futuro é tudo linha reta, gente. Quando você começa a estudar a Bíblia e estudar o hebraico, é uma linha reta. O futuro começa hoje. O que eu decido hoje vai impactar o amanhã. Não lembreis das coisas passadas, eis que tudo se faz novo. O desprender, isso está ligado ao empreender, porque o empreendedorismo está ligado ao se desprender. Ah, porque quando eu trabalhava no CLT acontecia isso. Tudo bem, acontecia. Eu ganhava X, eu fazia assim, eu batia ponto. Fazia, passado é passado, glória a Deus, a sua história. Não tem como apagar, é a sua história, a sua bagagem. Mas o presente é um novo tempo. Ah, porque eu errei, porque eu fiz aquilo. Tudo bem, Deus te dá um novo tempo. Deus te restaurou com um novo tempo. Tudo novo. Então, em nome de Jesus, perdoe e siga em frente. Libere pessoas da sua vida. Libere. Perdão é que vira a chave. Perdão é que vira a chave. E muitas das vezes, pessoas não estão conosco porque Deus não quis. É o tempo que ficaram, o moed, né? O tempo determinado por Deus. Mas para o novo tempo, para o novo acesso, não tem que continuar com essas pessoas. Certo? E amém? Isso é maturidade pessoal, espiritual, profissional. Quando uma colaboradora, um parceiro seu fala, olha, não dá pra gente continuar aqui com essa parceria, porque eu preciso rever meu negócio, enfim. Ou até o colaborador da sua empresa quer um novo lugar, tudo bem, não se doa. Somos feitos de ciclos.
Isso é muito importante, nós entendermos. Nós não podemos prender ninguém a nós, porque o amor, ele é um vínculo, não é um laço que... Entende? O amor é vínculo. O amor é o vínculo da paz. Está na Bíblia, Efésios. O amor é vínculo da paz. É o elo perfeito. É um elo, não um laço. É um elo, não um laço. Quem cria laço emboscado é o mal. Deus traz paz, completude, alegria. Nós temos que ter essa maturidade para entender que pessoas vão vir e vão embora. E outras vão ficar porque é propósito para a vida. São ciclos. Agora em maio vai completar na minha vida 7 anos que Deus me tirou do mercado CLT. Porque eu clamei, Êxodo 3, que eu tinha um propósito de vida. Qual que é o meu propósito de vida há 7 anos pra cá? Casar e ter filhos, ponto. E como é que eu estava, não dava. E no mesmo ano, eu casei e tive filhos? Não. Foi um processo de despressurização, descompressão. Processo para o agora sim. Gente, Deus é perfeito. Acalma seu coração e viva cada dia um dia. E construa em silêncio. 1 Reis 6 é a construção do Templo de Salomão. Esse templo foi construído em 7 anos, em silêncio. Não se ouvia martelo, estaca, nada, porque foi tudo preparado lá com os artesãos. As pedras preciosas foram todas preparadas fora. E quando chegavam para a construção, só eram encaixadas. Se assemelha ao que Deus faz conosco. Ele nos lapida, ele vai pela base, vai alinhando, vai curando, vai encaixando coisas que estavam fora do lugar, vai trazendo coisas que estavam com buraco, com gap. O processo de Deus na nossa vida é em silêncio. Mas quando é o tempo da consagração, da apresentação, da entrega final do projeto, aí é uma festa. Daí é um barulho só, é um burburinho. Entenda. Mesma coisa a gestação. O fetinho, o embriãozinho, não fica todo mês assim chutando. Mamãe, tô crescendo. Não, ele começa a se movimentar em você, que é mulher, lá pro 6. Né? Em 7 meses é viabilidade de parto, né? A partir dos 200 dias, 28 semanas, que aí começa a se dar a viabilidade de parto. Antes é impossível, é só um milagre, né? Deus é perfeito, o tempo de Deus é perfeito. São 9 meses, 40 semanas, a partir de 38 você pode ter parto. Gente, construa em silêncio. Deixem que falem. Deus está contigo. O negócio, eu falando comunico, o negócio foi Deus que te deu. Vai em paz. Tem certeza? Vai em paz. Em nome de Jesus. O que é o sucesso? O sucesso é fazer a vontade de Deus. Jeremias 29:11. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. Sucesso para um não pode ser para o outro. Mas uma coisa eu vou te falar. Sucesso sempre vai ser fazer a vontade de Deus. Pode ser que para mim hoje o sucesso seja filhos, casamento bem estruturado. Para o outro pode ser a prosperidade no negócio. Para outra pode ser entrar na faculdade, crescer a empresa. Mas, sobretudo, o que tem que estar pautado é viver a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Ele tem planos para nós. Deus criou planos para nós de vida, de paz, de prosperidade. Quando eu quero viver a minha vontade, eu saio fora da proteção dos céus. Então, Jeremias 29:11 fala isso. Bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que esperais. E quando nós vivemos a vontade do Senhor, Ele trabalha em nós, Gálatas 5, o fruto do Espírito, que é o amor, paciência, domínio próprio, paz, alegria. Contra essas coisas não há julgamento, não há condenação. Você quer ver uma pessoa que passou pelo processo e desenvolveu todos os frutos do Espírito, porque o fruto são 9. O fruto do Espírito são 9 frutos.
9. Então, se você vê que a pessoa ali tá tranquila, porque ela passou por um processo com Deus. Porque nós nascemos incapazes. Deus vai nos capacitando à medida que a gente vai avançando com Ele, experiências. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos carta viva de Deus nessa terra. Vocês estão entendendo como isso é forte e poderoso? E com isto, no alinhamento ao propósito ligado a Jeremias 29:11, Deus derrama sobre nós, tá até aqui, ó, a Parnassá. Parnassá é o sustento que está intrínseco ligado ao meu propósito de vida. Você começa a ver a prosperidade fluir, as coisas crescerem. Por quê? Não é pelo seu esforço físico, não. É pelo seu alinhamento ao propósito divino. José, Esther, Jacó, quando teve encontro com Deus, fez a prova com Deus. Lá em Gênesis 26. Gênesis 26, que Jacó dorme ali, quando ele passa o valo de Jaboque. Esse é 26. E ele... Não, 28. Ele foge e ele... O sonho em Betel. Quando ele está em Betel, ele dorme e ele fala: se tu é Deus da minha vida, que tu me provê alimento, sustento, eu farei, dizimo todas as coisas. É Gênesis 28. Então, o que acontece? Quando a gente se alinha ao que Deus quer, vou até marcar aqui para pôr na legenda. Quando a gente se alinha ao propósito divino, alinhamento ao divino, começa a acontecer coisas extraordinárias, falando do nosso financeiro, porque Deus é o provedor. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele é meu pastor, Ele é meu provedor e de nada terei falta. Se Ele é meu pastor, eu tenho que confiar na provisão, mas eu tenho que seguir a direção. Para ter a provisão, tem que seguir a direção. Para ter a provisão, tem que seguir a direção. Se não seguir a direção, não tem provisão. Vai ser esforço seu. Mas tem coisa que é em vão. Salmo 127. Para ter a provisão, tem que ter a direção. E Jacó falou isso e ele prosperou. Ele foi alinhado. E quem foi Jacó? Porque em Jacó se cumpriu a palavra que foi lançada lá para Abraão, pai de multidão. E abençoarei o que te abençoarem. Gênesis 12, amaldiçoarei o que te amaldiçoarem. Você vê que tudo se conecta? Nada está solto, não tem ponta solta na Bíblia. Tudo se conecta. Isso nós temos que trazer para a nossa vida, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, para o nosso ministério, nosso trabalho, nosso empreendimento. A Bíblia não está solta, não tem nada solto. Então, se você estiver solto por aí, porque se você estiver alinhado, tem um tempo do alinhamento, né? Não é pode pirim-pim-pim. Não. Você precisa estar em conformidade. O processo dói, lapida, somos diamantes, mas tem um resultado que Deus quer, para que todos vejam e saibam, Isaías 41:20, para que todos vejam e saibam que a mão de Yahvé fez todas essas coisas, o Santo de Israel o criou, entendeu? Porque se você achar que tudo provém de você, você está no engano. Olha que nós lemos hoje, no começo dessa live aqui do Culto Comunique, 1 Coríntios 4:7. O que você tem de especial que o outro não tem? Tudo provém de Deus. Então entenda, Deus me elevou para essa categoria, para esse lugar, e tem propósito, eu vou honrar. Não se ache melhor que ninguém, cuidado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, certo? Gente, a promessa tem um tempo de cumprimento, não adianta. O bolo, você põe o bolo no fogo, se o bolo passar do tempo, ele queima, sola. Se ele ficar antes, tá cru, então tem um tempo certo, é o timer, ai meu Deus, é o timer de Deus que você tem que seguir. E como é que eu vou seguir o timer de Deus? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a direção do seu Santo Espírito. É comunhão, é desenvolvimento. Ninguém nasce pronto, Deus vai nos envolvendo ao longo deste processo. Que é lindo, gente, tem propósito. Eclesiastes 3, o tempo certo para todas as coisas.
E eu amo, porque para Deus nada é impossível. E feliz aquela que creu que tudo se cumprirá. E eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua vontade. Submissão aos planos do Senhor. Deus mostrou o roteiro? Vai, confia que Deus está obrando, Deus está fazendo. Porque tudo é inédito, porque tudo é novo e perfeito. Deus é perfeito, Deus é Deus de coisas novas, Deus é Deus de shalom. Como já falamos, Isaías 43:19, eu faço coisas novas. Estou falando desde o culto de dezembro, do Comunique 10, culto 10. Culto 10 ou 11, gente? Já me confundi, não. 13, culto 11. Culto dezembro foi 11, culto 11. Coisas novas. Isaías 41:20, que Deus vai ser manifesto através da nossa vida. Como é que vão conhecer a Cristo? Por nós, nosso testemunho vivo, que somos carta viva de Deus na terra. Boa noite, Deus abençoe. Então nós temos que entender que tudo Deus faz com propósito. E caminhando para a nossa finalização de hoje, é que estamos ainda, até amanhã, fevereiro, né? Para o calendário regular, porque eu estou em Adar, né? Vocês estão aprendendo isso. Fevereiro de generosidade. Se você tem um pouquinho a mais que o outro, abençoa do seu propósito. E Provérbios Provérbios 11:24, que é a temática do mês de fevereiro, é o seguinte, vou até ver com vocês não se perderem. Provérbios 11:24 e Provérbios 22:9 é sobre a generosidade. O reino de Deus, ele é ativo. Deus é um Deus que é intencional. Vocês já sabem disso, não vou ficar repetindo sobre isso. Deus é um Deus intencional. E tudo que ele faz tem um propósito. Ponto. Então, se você hoje, falando de finanças, tá? Falando do seu negócio, você tem que ser um negócio engajado. Provérbios 11:24, gente. A quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Deus é bem claro. Não espere ser generoso quando você tiver muito. Não espere, porque nunca vai chegar. Lembra a passagem do mordomo fiel e infiel. Deus distribui para cada um percentual. Deus distribui, pega. O que você vai fazer com isto? Você vai vender, vai multiplicar, o quê? Então não espere você ter muito, porque o muito é relativo, o pouco é relativo. Então não espere você ter muito na sua visão de muito para começar a abençoar o próximo, não, começa agora. Devolver para Deus o que é de Deus e abençoar o seu irmão. Isto é investimento no reino de Deus. E quanto mais você faz, mais você tem o fluxo de bênção, de prosperidade, porque começa na generosidade. A matemática divina é multiplicação, não é subtração. Então nós temos que seguir a coordenada dos céus. E Provérbios 22:9 continua nessa mesma direção, que fala: quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Na Bíblia fala que sempre teremos entre nós aqueles que vão precisar mais. Deus nunca disse que não teria. Pode ser que hoje você não precise, mas amanhã você pode precisar. A vida, ela gira, ela não é estática, ela é movimento. Então, por que você vai se soberbecer? Volta lá no começo dessa live. 1 Coríntios 4:7. Paulo adverte o povo de Corinto. Por que você está se achando? Quem você é? Somos filhos de Deus, mas coração humilde. Deus não é orgulhoso. Então, nós temos que seguir o caráter da generosidade, da bondade, da justiça. É o caráter de Deus na terra, através das nossas vidas. Vocês estão entendendo como Deus tem nos alinhado para isto? Por quê? Porque Deus vai te elevar como elevou Esther, como elevou José. Gênesis 41, em 24 horas José saiu da cadeia, estava lá esquecido, e Deus lembrou dele. Deus prepara situações para nos honrar. Mas por quê? Porque ele tem um propósito. Não é pra você ficar linda, maravilhosa lá. Ai, gente, eu sou rainha, eu sou... não, se alegre, mas também trabalhe, porque tem algo ali que Deus está revelando. Certo? Então Deus elevou José, porque Deus precisava dele, porque Deus capacitou ele, assim foi com Daniel, com Davi,
com tantos homens e mulheres que Deus elevou. E aqui no nosso tempo é a mesma coisa. Seja preparado para o de repente de Deus. Porque pode ser em 24 horas, pode ser em 12 horas, pode ser em meia hora. Deus faz assim, chegou a hora, vamos lá. Surpresa! Deus faz. Então te prepara. Em nome de Jesus, pega o exemplo de José, de Esther, de Maria, que carregou o Messias no ventre. Ela é mal humana, ela foi mal humana, mas viveu sobrenatural. Porque o milagre só acontece com aquele que se entrega. Que fala, eu sou serva do Senhor. Cumpra-se minha tua vontade, teu querer. Eu tô aqui, Senhor, para te servir com o meu negócio, com a minha vida, com o meu ministério, com a minha família. Entrega e submissão. Esqueça o que vão achar. Queira ser aprovado por Deus, não pelos homens, certo? E para nós concluirmos, porque Deus quiser, domingo tem café e começa março, né? Domingo é 12 de Adar e começa março. É março de justiça. Já pega esse spoiler aí, que é Isaías 61, 8. Isaías 61, 8. O que Deus fala? É o spoiler do nosso próximo mês. Eu quero que vocês já estejam refletindo, depois compartilhem a live. Porque Deus quer fazer coisas novas. Mas Ele só faz para quem confia, para quem depende, para quem se entrega e pega essa palavra. Para ter provisão tem que ter direção. Deus deu a direção, Ele vai derramar provisão. Não te preocupas, em nome de Jesus. Avance, confia, porque Ele sabe o que está fazendo. Deus não erra. Deus não perdeu o controle. A gente pode perder o controle porque nós somos seres humanos, né? Mas Ele tem o controle. Não te preocupa se batendo na porta. Não preocupa com laudo, porque Deus muda decretos. De repente, rasgou-se um decreto de morte, trouxe vida. Liberdade ao povo. História de Adar. Em Esther. Estamos em Adar. Semana que vem é Purim. Gente, Purim é muito forte. Porque Deus muda histórias. Quem tá aqui com histórias que estão por aqui, Deus muda. Mas se meta hoje, para viver o novo de Deus hoje. Confia no que Ele tá falando, em nome de Jesus, e veja tudo mudar pelo nome de Jesus, pelo sangue dele que tem poder, em nome de Jesus. E vamos fazer o spoiler, né? Isaías 61, 8, que é para março já, domingo. Que fala o seguinte: porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Renove com Deus a sua aliança. Renovação de aliança para que viva a justiça. Porque Deus, Ele é justo. Ele viu o que fizeram lá no tempo de Esther. Ele viu o que fizeram com você. Ele viu o que fizeram comigo. Ele é justiça. Confia na justiça divina, porque Deus não falha. Ele chega na hora certa, em nome de Jesus. E este ano é 2026, nos passos de Jesus, é a palavra do ano, Isaías 61. Para viver no tempo de Jesus, né? Os passos de Jesus, tem que se entregar totalmente. Creia no que Deus está fazendo, em nome de Jesus. E te convido a estar conosco no café desse domingo, 8 horas da manhã, em nome de Jesus. A palavra é: no descanso produzimos mais. Vamos quebrar esse estigma de que descansar é proibido. Não, não é. Vem ver no café, domingo, 8 horas, 1º de março, 12 de Adar. E nós abriremos o treinamento Comunique, se Deus quiser, a partir de julho. Mas estamos abertos para o workshop, que é ao vivo e a cores, aí na tua cidade, no teu país, workshop e palestra. A diferença de workshop e palestra é o tempo de duração, né? Workshop é mais tempo, porque a pessoa faz, pergunta, e a palestra, somente o palestrante que fala, né? É menor tempo, mas leve Priscila e equipe, leve o Comunique para a sua cidade, seu país, seu estado, nos leve, estamos indo, em nome de Jesus. E, por enquanto, estamos à venda também com o nosso e-book Comunique, que te prepara aí para estar no novo treinamento de 11 semanas, treinamento Comunique, em nome de Jesus, amém? Vamos orar, compartilha essa live, vai ficar salvo.
E nos vemos domingo, em nome de Jesus, no café. Deus, graças te damos por esse 13º culto Comunique. A Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que essa palavra possa frutificar em nós e temos a certeza que o Senhor dá novos decretos, porque a última palavra vem do Senhor. E do Deus, quem impedirá? Nos rendemos a Ti e cremos no Teu agir, no Teu favor. Obrigada por novos decretos, por vida com abundância, com paz, alegria, segurança. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por essa noite de paz, de revelação, de entrega. Em nome de Jesus, guarda-nos em Ti, cobre-nos com Teu sangue. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, Deus abençoe. Um beijo, até domingo no café, 8 da manhã. E depois vai para o link na bio e conheça mais nosso trabalho, nossa missão. Deus abençoe, um beijo. Tchau, tchau, Deus abençoe.